Nós vamos hoje meditar um pouquinho mais em Daniel capítulo 1. Abra a tua Bíblia lá. Se porventura você está na minha lista de amigos do WhatsApp, você deve ter participado hoje mais cedo da oração do meio-dia. E se você ainda não faz parte dessa lista, não tem problema nenhum. Peça ao obreiro o número, peça ao obreiro como participa, para você também poder participar. Curiosidade a minha, quem participou da de hoje? Participou da oração do meio-dia de hoje? Tem ali alguns irmãos que sim, alguns outros que não. Então, parte do que nós vamos falar aqui, eu citava mais cedo na oração do meio-dia. Daniel capítulo 1, verso 1 e 2. Talvez será o principal ou único versículo de leitura de hoje. O verso 1 diz bem assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Você perceba, quando a Bíblia fala do seu Deus, o D está minúsculo, porque não é a maior divindade, não é o nosso Deus. Era um outro Deus qualquer. Mas vamos lá, entendendo esse texto. A Bíblia está falando a respeito de uma nação que invadiu o território do povo de Israel. Essa nação era Babilônia. Eles conseguiram então invadir o território do povo de Deus. Alguém talvez ouve isso e até fica um tanto confuso. Como é isso, pastor? É possível uma nação inimiga invadir o território do povo santo, do povo de Deus? É possível, se der brecha. Nós falamos muito no linguajar crentez isso, brecha. Brecha é uma porta que a pessoa abre para a ação do maligno. O medo, por vezes, é uma brecha para o maligno colocar coisa ruim. O pânico é uma brecha para chamar coisa ruim. E poderia citar mais exemplos, mas não é o caso. Então, eles tinham uma brecha. E qual era a brecha? O da desobediência. O Senhor Deus tinha dado algumas ordens, o Senhor Deus tinha decretado algumas leis, e as ordens e as leis eram desobedecidas. E em razão disso, diz a Bíblia que essa brecha foi aberta. E Deus permitiu que a nação inimiga, leia-se Babilônia, invadisse o território do povo de Deus. Primeira lição, para a gente não perder o que já falamos mais cedo na oração do meio-dia, é de que nós precisamos defender o nosso território, irmãos. Nós precisamos defender o nosso espaço. E quem tem essa missão de proteger o teu espaço é você mesmo. Quem tem essa missão de proteger o seu quadrado é você mesmo. Numa ideia de quem impõe os devidos limites é você. Não permita que o maligno invada teu território, porque a intenção dele é maligna. A intenção dele é levar alguma coisa tua. A intenção dele é levar alguma coisa na mão grande. E o povo babilônico invadiu Israel, mais precisamente ao povo de Judá, e diz a Bíblia que eles levaram muita coisa. A coisa foi tão séria, diz o finalzinho do verso 2, que eles entraram até na casa de Deus.
entraram até no local em que o povo de Deus se reunia. E uma vez entrando na casa de Deus, diz a Bíblia que eles também levaram coisas valiosas embora para a Babilônia. O que viram de valor pela frente, levaram. E levaram, de acordo com a Bíblia, para a casa do seu Deus. Ou seja, tiraram do altar, tiraram aquilo que era consagrado para o Deus celestial, todo-poderoso, e levaram para uma outra finalidade. Irmãos, esse segundo ponto, a gente precisa refletir nele um pouquinho mais. Saiba você que a gente precisa guardar tudo aquilo que Deus nos deu de precioso. Tudo aquilo que Deus nos deu é valoroso. Precisamos guardar, precisamos cuidar. Ainda mais que a Bíblia falou o tesouro da casa de Deus. Eu poderia citar um teclado, poderia citar um microfone, uma caixa de som. São coisas que que têm o seu valor? Tem. Mas eu não quero falar necessariamente sobre coisas pessoais, sobre objetos. Não. Saiba você de que nós somos casa de Deus, não é verdade? A Bíblia diz que nós somos moradas do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. Então perceba que a Babilônia, que representa a nação inimiga, ela deseja roubar de você coisas de valor. E você diga, está amarrada em nome de Jesus. E quer levar na mão grande, pessoal. E quer tirar coisas preciosas da sua vida e levar para outra razão, para outra finalidade. Naquela oração do meio-dia eu comentava sobre talentos. É tão triste ver pessoas talentosíssimas gastando o seu talento para outras coisas. Pessoa que tem um gogó, irmão, um pavarote quando canta. Só que abre a boca e canta lá umas músicas que eu não tenho coragem nem de repetir aqui em cima. Canta lá e Jesus amado. E tem um gogó bem afinado. E abre a boca e você fala, que voz celestial. Mas é um talento que não está sendo usado para Deus. Entende o que eu digo? Sim ou não? Foi tirado este talento da casa de Deus. Se você for pesquisar a fundo, alguns dos cantores renomados do mundo secular, eu não vou falar todos que eu vou errar, mas boa parte nasceu dentro do gospel. Há quem afirme que Michael Jackson, lá mais mocinho, cantou no gospel. Afirma-se que Elvis Presley começou no gospel. E eu posso dar aqui uma lista telefônica de vários homens que começaram entoando louvores desde a escola bíblica dominical. E que lá para as tantas, por alguma razão, não vou julgar que não me convém, a voz deste ou daquele parou de ser colocada no altar. Entende o que eu estou falando? Então aquele dom, aquele talento foi tirado do altar. Irmão, quem dera as pessoas habilidosas canalizassem suas habilidades em favor da glória de Deus. Irmão, neste altar aqui já poderia ter uma orquestra. Não é verdade? Por quê? Porque há pessoas talentosíssimas. Deus dá o talento. Eu falava ainda de Mateus 25, sobre os talentos, a parábola dos talentos. Depois você medita em Mateus 25, diz a Bíblia que Deus deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro, deu 1 talento para outro. Quem tinha 5 talentos, trabalhou e ganhou mais 5. Quem tinha 2 talentos, trabalhou e ganhou mais 2. Quem tinha 1, lembra do texto? Enterrou, irmão André. Enterrou, literalmente enterrou o talento. E no dia da prestação de contas, foi perguntado, cadê o talento que eu lhe dei? Ele correu lá, cavucou, vai ver, até limpou da sujeira, falou, está aqui, o talento que o senhor me deu. Mas levou um puxão de orelha daqueles, irmão. Se fosse
para você enterrar o talento, eu não te dava. Se fosse para você agir do jeito que você agiu, eu colocava no banco, eu acharia uma outra forma de usar o talento. Pois eu tomo da tua mão, você que não usou o talento, e eu vou dar para quem está usando. É a lição bíblica. Irmão do céu, não é a palavra principal de hoje. Mas se Deus lhe deu algum talento e você está enterrando, toma cuidado, haverá o dia da prestação de contas. Quem entende isso, diga: estou entendendo. Tem gente que tem uma expertise tremenda, irmão. Falou em negócio, é com ele, e sabe vender até gota d'água. O cabra é bom na área do comércio, na área de vendas. Tem gente que tem a magia para o negócio. Mas vai ver falar do amor de Deus, irmão, é um chimilique, é uma tremedeira. Ai, eu tenho vergonha. Puxa vida. Quem sabe já falou aí para várias pessoas numa plateia, e falar talvez para o irmão a respeito do amor de Deus tem vergonha. São talentos que estão sendo perdidos. Diga misericórdia, né, irmão? Mas em cima disso, veja o que diz a Bíblia em Lucas 15, versículo 8, sabendo que Lucas 15 é o texto bíblico dos achados e perdidos na Bíblia. Eu dou ênfase para o versículo 8, olha lá o que diz. Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até o quê? Até achar. Você veja. Então a Bíblia está falando de uma mulher que perdeu algo de valor dentro da onde? Da sua própria casa. Ela perdeu algo de valor, repito, dentro da sua própria casa. Que coisa, irmãos. Naquele texto anterior que nós lemos, algo foi perdido em uma nação. Algo foi perdido dentro da casa de Deus. Que Deus permita que nunca percamos coisas de valores, nem mesmo neste período tão difícil. Mas o que foi perdido nesse texto que eu li agora, foi dentro de casa. Repete de novo, dentro de casa. Aí vamos abrir o leque um pouquinho antes de prosseguir lendo. O que será que podemos perder dentro de uma casa de tamanho valor? Podemos perder objetos materiais? Podemos. É ruim perder. Não sei se você já teve a sensação de perder dinheiro. Que terrível essa sensação. Aí você vai e diz, gente, estava nesse bolso e procura, mas não nesse, e procura, e vai lá nas roupas que já está para lavar, e olha bolso por bolso, mas gente, eu não estou ficando doido, eu nunca fui de perder dinheiro, e é ruim perder alguma coisa. Mas eu não quero que você entenda de coisas materiais. Coisa material já é ruim perder. Tem gente perdendo coisas ainda de maior valor. Perdendo a fé. Perdendo o amor. Perdendo a união. Perdendo a cumplicidade. Perdendo a harmonia. Perdendo a fidelidade, perdendo o respeito e tantas outras coisas. Tem pessoas que já perderam isso. Tem família que já perdeu o assentar à mesa para poder participar do jantar, do almoço juntos. É um com o prato lá vendo TV, é o outro na frente do computador, é outro que talvez sai com metade do bife já correndo, porque já tem que voltar ao trabalho. Perdeu-se o momento família. Eu não sei como é em sua casa, mas tem gente que já perdeu isso aqui, irmão, já perdeu. Perdeu o momento pai e filho. Hoje em dia, tem muitos pais que querem ocupar o dia inteirinho da criança para entretê-las, para deixá-las muito ocupadas, para suprir
a ausência de pai e mãe. Entende isso? Que coisa séria. São coisas de valores que foram perdidos dentro da própria casa. Dentro dessa mensagem eu quero que você avalie, será que na sua casa algo foi perdido? Neste período agora ainda tão louco que estamos vivendo, mudou a rotina de todo mundo, irmão. Mudou a rotina nossa também como igreja. Mudou a rotina de todos nós. Mas não vamos permitir valores serem perdidos mesmo nesse tempo tão estranho. Valor, por exemplo, de congregar, irmão. Olha aqui, que bonito. Mesmo com as limitações que temos e tivemos, bonito você aí com dignidade veio engrandecer ao Senhor. Amém, gente? Está aí no culto a Jesus. Tem um grupo que está proibido. Eu recebi algumas ligações outro dia de pessoas chorando. Irmão, não estou aumentando e não estou sendo propagandista. A pessoa chorando, dizendo, pastor, que saudade que eu estou dos meus irmãos. Pessoas que, familiarmente falando, estão desamparadas. A família deles somos nós. Estão com saudade de estar aqui. É bonito ou não é, irmão? Estão com saudade de estar aqui. E alguém talvez vem perdendo valores importantes como esse. Não podemos negociar valores de leitura bíblica, valores de orar, valores de abençoar as refeições, valores de jejuar, valores de contar historinha para as crianças até antes de dormir. Todos sabem que eu tenho um casal de filhos, e a moça é a maior, completou 5 anos outro dia. Eu estou aos poucos ensinando, ainda é cedo, é muito mocinha, mas ensinando ela a amar as mensagens cristãs. Quando ela vai se ajeitando para deitar, já está sendo ela pedindo, papai, historinha. Em vez de ficar, não quero criticar a cultura e o folclore, mas em vez de ficar naquelas histórias que você já sabe que eu estou dizendo, canalize, irmão, para as coisas do altar. Outro dia eu falava para ela sobre a Torre de Babel. Todos conhecemos, mas para a criança torna um tanto mais impressionante pela forma de contar. Aí eu dizia, houve um tempo, minha filha, que queriam chegar até o céu construindo um prédio. E foram, constrói, e pensava que quanto mais alto fosse o prédio, mais perto estaria de Deus. Ela mesmo balançou a cabeça assim, dizendo, está tudo errado. Não vão dar conta. E aquilo vai tornando, entende o que eu digo? Sim ou não? Aquilo vai tornando impressionante para a criança. Ela vai imaginando o pedreiro trabalhando, e vai imaginando o tijolo após tijolo e tal, e a cabeça vai abrindo. São coisas de valor. Não podemos perder essas coisas. Nabucodonosor quer levar na mão grande. Espero que não tenha levado de sua casa princípios, e não só princípios cristãos, mas princípios morais. Tem famílias que até princípios morais já foram levados, irmãos. Se tem um só bife, vem um na frente e come, daqui a pouco o outro tem que fazer lá o disco voador, porque o bife já foi-se. Acabou-se os valores morais. Coisas valiosas que foram levados. Aí o finalzinho do verso 8 tem uma lição séria aqui para nós. Olha o finalzinho do 8. Leia. Ela então varre a casa, continue lendo, e busca, leia, com diligência, com muita atenção, que mais? Até achar. É essa postura que a gente tem que ter, irmão, de não acomodar por ter perdido determinados valores. Não podemos, perdido por 1, perdido por 1000, né? Poderia estar pior, né? Não, isso aí é discurso de quem já aceitou ter perdido tais valores. Essa mulher, ela procurou pela casa toda, irmão. E ela ligou luz e varreu e tal. E ela só parou de procurar quando, irmãos? Quando ela achou. Diga graças a Deus.
Outro dia, não vou dar muita bandeira de época, nem nome, mas outro dia eu atendi uma irmã, e essa irmã, com lágrima, ela dizia: pastor Sodré, tem um valor que eu perdi na minha casa que eu quero recuperar. O fato de eu ir à igreja com toda a minha família. Aí ela começou a abrir o coração e dizer: pastor, fulano já não vai, Beltrano já não vai, o outro desviou. Aí foi contando um pouquinho de como está a fé dos seus familiares. Mas o brilho na alma dela, a força no coração dela é: eu vou achar a dracma perdida. Amém, gente? Eu vou encontrar, eu vou recuperar os valores que foram perdidos. E você levanta a mão e diga: eu também vou, em nome de Jesus. Aí o verso 9, já quase pelo final: e achando-a, então ela achou, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí a Bíblia faz alusão a pessoas perdidas, alusão a pessoas que saíram da fé. O céu se alegra quando esse valor perdido é recuperado. Se você for ler Lucas 15 na íntegra, você verá que fala a respeito da ovelha perdida, fala a respeito da dracma perdida e fala a respeito do filho perdido. Os três foram achados. Você diga aleluia, diga: foi achado em nome de Jesus. Os três perdidos foram achados, irmão. Alegremente viveram por recuperar tais valores perdidos. Eu poderia ler mais, mas de leitura basta. Fecha a Bíblia e olhe para frente. Se algum valor foi perdido dentro ou fora da sua própria casa, a minha oração é que seja recuperado em nome de Jesus. Quem sabe alguém que já anda meio que arrastando um pé num desânimo dos infernos, me perdoe falar assim. Quem sabe numa desmotivação tremenda, olhar um dito cujo desse, se não cuidar, daqui a pouco passa. Tá, meu Senhor da glória, pois nós vamos recuperar os valores perdidos. Vamos recuperar o sorriso, vamos recuperar a celebração, vamos recuperar a alegria de estarmos juntos na congregação. Amém, gente? Tudo seja recuperado para a glória de Deus.